Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para trazermos um conteúdo de uma mensagem da palavra do Senhor para o meio do seu coração. Desta feita, nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia e a forma que o Senhor Jesus se manifestou a cada uma dessas igrejas. Para cada uma dessas igrejas, o Senhor Jesus ele se apresentou com uma identidade. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo desse canal. Peço que vocês que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, para que a cada vez que eu postar um vídeo novo, vocês possam estar inteirados. Pode estar dando o seu like, pode estar compartilhando, para que outros venham ser alcançados por essa reflexão. Quando nós vamos para o Apocalipse, revelado a João, o apóstolo do Senhor Jesus, ali na ilha de Pátmos, isolado, longe dos homens, porém perto de Deus. Ali o céu se abre sobre ele, ele é levado em espírito e recebe as revelações do Senhor. Quando nós vamos para o Apocalipse, nós vamos entender as 3 linhas divisórias que dividem o Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, e o verso 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega a última letra do alfabeto grego. Ou seja, quando ele diz Alfa, ele é o princípio. Quando ele diz que é o Ômega, ele é o fim. Diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então essas são as 3 linhas divisórias do Apocalipse. Aquele que é, fala do presente. Que era, fala de um passado histórico. E que há de vir, fala do futuro, que começa a se desenrolar a partir do capítulo 4. E hoje nós vamos estar falando do ponto histórico que aconteceu em cada uma dessas igrejas. Acompanhe comigo. A nossa reflexão está baseada em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ver até o seu capítulo 3, né? Capítulo 3 até o versículo 22. Analisamos comigo esta reflexão. Vamos iniciar nesse momento falando sobre a igreja de Éfeso. Esta igreja de Éfeso, ela foi pregada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele passou cerca de 3 anos nesta igreja. E o que caracterizava esta igreja de Éfeso? Nós vamos analisar que esta igreja, Éfeso significa desejado. Nesta igreja, além de Alexandria e Antioquia, era uma das mais influentes daquela região ali, da Turquia asiática. Ou seja, o que caracterizava esta igreja, nós vamos entender, é que ela tinha obra, ela tinha boas ações, ela tinha paciência, essa igreja tinha perseverança, essa igreja tinha trabalho afinco, essa igreja examinava com cuidado os falsos apóstolos, ou seja, esta igreja, ela tinha discernimento de quem verdadeiramente era quem. Esta igreja sofria sem desistir. Esta igreja, então, ela tinha essas virtudes. Porém, do contrário, nós vamos ver que essa igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor. Porque quando nós vamos, queridos, para a palavra do Senhor, vamos dizer que o Senhor disse: Tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Então não adianta eu ter trabalho afinco, eu ter perseverança, né? Eu ter tudo isso, mas eu não ter amor. Porque o que me motiva tem que ser o amor. O que motiva a igreja é o amor. O amor é a essência de Deus. Quando Paulo chega nessa igreja, lá em Efésios, ele disse que ela tinha amor, mas passou-se o tempo, essa igreja deixou o seu amor se esfriar,
né? Os tempos foi passando e foi se esfriando. Nessa região de Éfeso tinha 7 maravilhas do mundo, uma região muito boa, uma região muito agradável. Existia ali um teatro que comportava 24.000 pessoas sentadas. Existia ali, queridos, o templo, a deusa Diana. Existia ali, segundo diz Orlando Boyer, ele diz que o culto ali era um vergonhoso impuro. Veja só o que influenciava essa igreja. Ela tinha, então, tudo isso. E o Senhor, ele vem com essas 3 características dizendo para essa igreja, dizendo assim: lembra-te de onde caíste. Primeiro, lembrar de onde vocês caíram. Segundo, se arrepender e pratica as primeiras obras. Ou seja, volta à essência, volta ao primeiro amor, volta onde vocês começou. É isso que Jesus está chamando essa igreja. Porque entenda isso, o trabalho não substitui, queridos, o amor. O trabalho não substitui o amor. Ou seja, essa igreja lembrar onde caiu, consciência, ou seja, eu preciso lembrar, se arrepender dentro para praticar lá fora. Né? Veja que nessa região existiam 7 maravilhas do mundo, mas o Senhor vem no final fazendo uma promessa para essa igreja que ele tem algo muito maior do que aquelas 7 maravilhas do mundo, algo muito melhor do que aquilo. Finaliza-se com a promessa dizendo que ao vencedor se alimentaria da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Por mais que Éfeso perdeu o amor, se divorciou do Senhor, o Senhor finaliza fazendo a promessa também para essa igreja, como para todas as igrejas. No final, sempre é o Espírito Santo que está dizendo, e para cada uma o Senhor vem com uma promessa. Para uma promessa. Vamos então para agora a segunda igreja que nós vamos ver, a igreja de Esmirna. Esmirna. Esmirna significa mia ou amargo, amargura. Esta igreja não foi repreendida pelo Senhor. É uma das igrejas também, que são 2, que não foi repreendida pelo Senhor. Essa igreja, queridos, é a igreja que estava sendo provada, é a igreja que estava sendo perseguida, é a igreja que estava sendo provada. Veja só, assim como a mirra conserva, esta igreja se conservou pura e imaculada com o Senhor, mesmo mediante as grandes perseguições. A mirra, querido, é um resina aromático que era esmagado da casca de uma árvore, era esmagado, tirado da casca e jogava, né, para ser moído, era tirado então e colocado no altar para queimar, e ela soltava um aroma agradável. Assim essa igreja estava sendo esmagada, pisada, mas soltava um aroma agradável. Então, queridos, mas o Senhor dá um limite, né, para essa igreja de Esmirna, um limite de provação. Vocês terão tribulação 10 dias, há um limite para a provação. Mas ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Houve-se um período, tá, queridos, de 10 imperadores que perseguiram a igreja do Senhor. O primeiro foi Nero, o segundo Dominiciano, o terceiro Trajano, o quarto Marco Aurélio, o quinto Severo, o sexto Máximo, o sétimo Décio, o oitavo Valeriano, o nono Aurélio, o 10º Diocleciano, que foi um pior de todos, foi um período de 10 anos. Muita perseguição, queridos. Por que não dizer, tá? Assim como a mirra, né, era esmagada, jogava no altar, houve um também que foi grande perseguido nessa região, chamado Policarpo. Policarpo foi muito perseguido. Policarpo, ele foi levado ao tribunal por sua fé em Jesus. Por sua fé em Jesus. E o juiz penalizado dizendo: Policarpo, tem piedade dos seus cabelos brancos, abandone-se Jesus, negue-se Jesus. Policarpo olhou para ele e disse assim: eu sirvo a Jesus há 86 anos e ele só me tem feito bem. Mas a história vai dizer que enquanto ele estava sendo queimado, ele dizia: vocês estão me vendo sendo queimado aqui,
Mas se vocês não se arrepender, vocês vão para um fogo que queima eternamente. Daqui a pouco já não terá mais nada, mas eu vou para o lugar de descanso eterno. E a história diz que quando Policarpo estava sendo queimado, subiu um aroma agradável. Porque a mirra, né, esmirna, significa mirra, amargura, solta um aroma agradável. Aquele aroma era o aroma de Cristo Jesus. Então a igreja de Esmirna é a igreja aprovada, a igreja perseguida. Terceira igreja que nós vamos ver na Bíblia Sagrada, Apocalipse, né, capítulo 2, a partir do verso 12, nós vamos ver a igreja que nós vamos ver, Pérgamo. 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 O que significa Pérgamo? É a igreja mundana, a igreja casada, né, casada com um, que fez aliança política, né? Pérgamo foi aonde surgiu o pergaminho, foi aonde se originou os pergaminhos, né? E dentre outras coisas ali, nós vamos entender nessa igreja de Pérgamo, que significa casar com o mundo, fez aliança política. Nós vamos ver que existia nessa igreja a doutrina de Balaão, né? O Senhor chega dizendo para esta igreja, aqui ó, verso 14, tem contra ti algumas coisas que sustenta a doutrina de Balaão, a qual Balá ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel. Então, existia a doutrina de Balaão, segundo, doutrina dos Nicolaitas, e o trono de Satanás que existia ali, que era o culto ao imperador. Então, existia uma aliança política ali, culto ao imperador, segundo, doutrina de Balaão e doutrina dos Nicolaitas. O que me chama a atenção, queridos, é que o Senhor finaliza também com 3 promessas para essa igreja. Em contrapartida ao alimento impuros, né, que eles eram sacrificados coisas a ídolos, em contrapartida o Senhor vem com 3 promessas, dizendo para essa igreja que ao vencedor teria o maná escondido, segundo, a pedra branca, terceiro, um novo nome, a qual ninguém conhece, ou seja, um escravo, quando recebia o nome, ele era adotado pela família do Senhor. Assim também, o dia que aceitamos a Cristo, somos adotados por Ele. E teremos um novo nome na eternidade. Então, para essa igreja de Pérgamo, o Senhor finaliza com 3 promessas, 3 repreensões, tá? Mas finaliza-se também com 3 promessas. 3 promessas. Então, vejamos, queridos. Qual que é a próxima igreja? A igreja de Tiatira. Apocalipse 2, versículo 18 a seguir, até o 29. A igreja de Tiatira. O que caracterizava esta igreja de Tiatira? Né? Essa igreja de Tiatira, nós vamos ver, queridos, a imoralidade era demais. A imoralidade era demais. Veja que essa igreja, olha só o verso 19, tinha amor, conheço as tuas obras, tinha obra e tinha amor. E a tua fé, o teu serviço, e a tua perseverança, e as últimas obras maiores do que as primeiras. O problema dessa igreja foi crescer, queridos. O problema dessa igreja foi crescer. Foi crescer, mas na verdade inchar. Esse foi o problema. O que me chama a atenção, queridos, é que a igreja de Éfeso, ela tinha o quê? Tinha obra, mas não tinha amor. E a igreja de Tiatira, ela tinha amor, né? Veja só, conheço as tuas obras, o teu amor. Ela tinha amor, mas não tinha doutrina, porque caracterizava ali, né, as profundezas de Satanás, que ele se dizia, as profundezas de Satanás, que ele se dizia que para experimentar da grande graça de Deus, precisa se mergulhar, aprofundar nas profundezas de Satanás. Era uma heresia que era ensinada ali. Então eles acatavam a heresia. Então a igreja de Éfeso tinha doutrina, né? Porque nós vamos ver lá que rejeitava, né, a doutrina dos Nicolaitas. Então ela rejeitava a falsa doutrina. E veja que não tinha amor. Não tinha amor, mas tinha doutrina. A igreja de Tiatira, vamos dizer, que ela que tem amor, mas não tem doutrina. Então não basta ter amor
e não ter doutrina. E também não basta ter doutrina e não ter amor. É o que caracterizava a igreja de Tiatira e a igreja de Éfeso. E nós vamos ver que o Senhor dá uma oportunidade, dá um tempo para essa igreja. Eis que eu prostro na cama. Por quê? Já havia dado tempo para se arrepender. Ou seja, quem não é curado no altar, porque essa igreja não foi curada no altar do Senhor. E quem não é curado no altar, ele vai ser levado para a cama. Paulo diz também lá em Coríntios que há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque não foi curado no altar, então vai para a cama. É uma morte espiritualmente. Então eles não foram curados no altar, o Senhor disse que levaria eles para a cama. Mas o Senhor havia dado tempo de se arrepender. A misericórdia do Senhor. Então, quando não aceitamos a misericórdia, o Senhor vem a disciplina, vem a correção do Senhor. É isso que caracterizava, né, esta igreja. E o que me chama a atenção nessa igreja, que o problema dela foi crescer, então ela era caracterizada por obras, amor, serviço, fé, paciência. Mas não tinha doutrina. Veja só o final, né, o que o Senhor disse para essa igreja. Ao vencedor terá autoridade sobre 10 nações. Veja só, queridos, a identidade que o Senhor se apresenta no começo e no final. Ele teria autoridade de governo, mas é para o vencedor. Então, para cada igreja, o Senhor fez uma promessa no final. Mas não é para qualquer um, é para o vencedor. O vencedor, os atletas lá na Grécia, chegavam no final e recebia coroa de louro. Assim, ao vencedor em Cristo Jesus, no final, terá uma coroa de vitorioso. Veja só, queridos, o que nós vamos entender é que as 3 identidades que o Senhor Jesus se apresenta no começo a seguir Tiatira. Isto diz o Filho de Deus, filiação. Isso diz o Filho de Deus. Segundo, que tem olhos como chama de fogo, juízo. E pés como um latão reluzente, santidade, ou seja, filiação, juízo e santidade. O Senhor se apresenta, né, para esta igreja. E o que me chama a atenção, assim também, a essa igreja, o Senhor promete autoridade. A igreja de Esmirna, que nós já vemos também, Esmirna não tinha poder de compra. Não tinha poder de compra, mas tinha o poder do Espírito. É o que nós vamos, né, analisar na última igreja, que será a igreja de Laodiceia. E aí nós vamos entender a igreja de Sardes. A igreja de Sardes. Aqui tem a igreja de Sardes. O que caracterizava essa igreja? Ela tinha rótulo. Diz na Bíblia, ela tem nome de que vive, mas está morta. Ou seja, essa igreja de Sardes tinha rótulo de santidade, de hipocrisia. Ela tinha obras sem vida, né? O Senhor Jesus se apresenta a essa igreja, né, que tem nome que vive, mas está morto. Ou seja, e o Senhor chama a atenção daquilo que ele havia recebido. Para essa igreja de Sardes, o Senhor diz que tem em Sardes uma poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, que andarão de branco. Então caracterizava 3 coisas ali: mortos, primeiro mortos, pessoas que iriam morrer e pessoas que andariam de branco. Agora cabe a nós saber de que grupo fazemos parte, porque aqui fala igreja plural, que foi para esta igreja, mas para cada uma tinha uma mensagem, e para cada mensagem enviada a essa igreja, nós temos também, fazemos parte dessa mensagem. É destinada também a minha e a sua vida, porque nós somos a igreja do Senhor. Porque o Jesus se identificou com a cultura, o costume daquela época, falando conforme eles iam entender a mensagem. Porque o Senhor fala na linguagem que nós vamos entender. Aí nós vamos entender, queridos, que nessa igreja de Sardes, né, nós vamos entender que exatamente por ele conhecer as obras, não achou perfeita diante do Senhor. O Senhor conhecia as obras dessa igreja, porque o Senhor, ele é onisciente. Então essa igreja de Sardes, ela tinha um ritual sem poder. Porque não basta nós termos o ritual, irmos ao culto, fazermos o nosso ritual, se não tiver poder, se não tiver autoridade. Sardes foi o primeiro a ser pregado pelos apóstolos e a última, né, a desviar contra os princípios.
e está em ruínas, hoje se encontra em ruínas. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. Filadélfia, a igreja renovada, missionária, a igreja do arrebatamento. É a igreja que o Senhor disse que tinha, devido às suas obras, colocou uma porta aberta diante dessa igreja. Essa igreja de Filadélfia significa amor fraternal, a igreja que tinha amor. É a igreja do arrebatamento. É a igreja do arrebatamento. Nós vamos ver, queridos, que nessa igreja, nessa região ali, existia uma porta aberta. Era uma rota principal que as pessoas passavam ali. O Senhor sempre deu uma oportunidade para essa igreja pregar o evangelho. Aqui muitos falam porta de emprego, disso, mas aqui está falando da porta da salvação. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, porta para evangelizar as pessoas, para alcançar as pessoas. Os estudiosos entendem que ela que marca o envio de missionários a partir de 1750, começando por William Carey na Índia, enviando para a Índia. Então essa igreja é a igreja missionária, a igreja evangelizadora, igreja que tinha amor, né? Porque mesmo sem força, né, o Senhor Jesus reconhece que ela é fraca, impotente, mesmo sem força. Mas o Senhor disse que tinha uma porta aberta para esta igreja. E no verso 10 é uma promessa, e a promessa é essa: como guardasse a minha palavra, da minha perseverança, também guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Veja que aqui a expressão usada é guardado da tentação, não na tentação. Que há de vir sobre todo mundo, ou seja, a grande tribulação. Então, eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação. Apenas um princípio das dores que estamos vivenciando. Mas a grande tribulação, não. O Senhor livrará da ira futura. Isaías 57. O Senhor livra o justo de passar pelo mal, pela grande aflição que atinge toda a terra. Hoje nós temos muitas aflições, tribulações do nosso dia a dia, mas isso não se refere à grande tribulação. Veja que aqui é guardado da. Ou seja, o guardar da tribulação está condicionado a guardar a palavra. Porque como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que atingiu todo mundo. Ou seja, o guardar, quem guarda o evangelho em tempo de paz, será guardado em tempo de tribulação. Anote isso. Quem guarda o evangelho em tempo de paz será guardado em tempo de tentação, tribulação. Então veja, o guardar a tribulação está condicionado ao guardar a palavra. Quem guarda a palavra será guardado da grande tribulação. Veja, queridos, nós vamos aqui ver o final, a promessa para essa igreja diz: ao vencedor farei coluna do santuário do meu Deus, e dele jamais sairá. Veja, ao vencedor aqui é dito que será coluna. O que é coluna? Quando se cai um grande edifício, querido, sempre fica o quê? A coluna não cai. Só cai os edifícios. Essa região, essa igreja passou por muitos terremotos. Vários terremotos aconteceu. Mas a coluna ficou de pé. O Senhor está dizendo para essa igreja que ela é coluna. Então, se ela é coluna, significa que ela vai estar de pé diante do Senhor. O vencedor vai estar de pé diante do Senhor. Talvez eu e você estamos passando muitos terremotos, muitas aflições, muitos problemas. Mas podemos estar de pé diante do Senhor. O vencedor vai estar de pé diante do Senhor. Não há vento que derrube a coluna. Pode cair o edifício, mas a coluna fica de pé. O Senhor promete a essa igreja que ela será coluna. Coluna. Então veja, queridos, a última igreja é a igreja de sétima igreja de Laodiceia. Laodiceia, né? Que é a igreja morna, né? Que é caracterizada pela igreja morna. O Senhor Jesus significa como amém para essa igreja, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação, né? Como aquele que conhece todas as coisas. Essa igreja de Laodiceia, queridos, ela é a igreja morna. Essa igreja, ela se achava tão rica, tão rica, tão rica, que ela não tinha água. A história diz que Laodiceia, né, em honra a Laodice, né, foi dado em honra a Laodice, a sua esposa, né,
foi dada a honra à sua esposa, Laodice, né? Nós vamos ver que foi destruída por um terremoto em 62 a.C., mas foi reconstruída pelo próprio povo, sem depender do Estado, e com isso ele se orgulhava. Então é triste, né? O orgulho, a apatia, né, do povo. Então não podemos ser orgulhoso. Veja que Laodiceia, ela era rica, mas o Senhor Jesus diz que é pobre. E a igreja de Esmirna é pobre, e o Senhor Jesus diz que é rica. É isso que nós vamos entender aqui. Laodiceia morna. Mas por que Laodiceia era morna? Igreja autossuficiente, né? Autossuficiente. Ou seja, uma igreja orgulhosa, que achava que não dependia de ninguém, né? É isso que caracterizava essa igreja, né? Significa também direito ao governo do povo. Quando o povo governa, quando o povo procura o seu direito, é um fracasso. É um fracasso, né? Mas não é pecado procurar o direito, mas não podemos esquecer dos deveres. Precisa-se dos deveres. Por que o Senhor Jesus chega dizendo para essa igreja: tomara que seja frio ou quente, mas é morno? Ou seja, a igreja que está fora da posição, ela não sabe o que ela quer. A igreja que o Senhor não pode usar e nem pode abençoar também. É um fracasso que o Senhor não pode usar e nem abençoar alguém. O Senhor perde, né? Para eles comprar ouro, tesouro espiritual, tecidos, comprar vestes brancas, né? Fala de santidade. E unguento para os olhos, né? Existia o colírio, que era a medicina ali, né? Para abrir a sua visão espiritual. Então essa igreja, que diz, ela era morna. Mas por que ela era morna? Laodiceia não tinha água. Tinha que vir água pelos aquedutos. A água vinha onde? De Colossos, né? Vinha água fria, e de Hierapolis vinha água quente. E as duas se encontravam, se mesclavam, se misturavam. Chegava em Colossos, né? Ali misturava. Então ficava morna. Ou seja, aí quem tomava aquela água passava mal, dava náusea. Sabe o que Jesus estava dizendo para esta igreja de Laodiceia? Olha, vocês estão me dando náusea, vocês estão me dando nojo, eu vou vomitar vocês. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia expulsou Jesus. Porque enquanto a igreja de Filadélfia, o Senhor diz que tem uma porta aberta, essa igreja de Laodiceia fechou a porta para Jesus. Ele está do lado de fora, ele diz: estou a porta e bate. Eles expulsaram Jesus. Um dia aceitaram a Cristo, mas expulsaram Jesus, deixaram Jesus para lado de fora. Então essa igreja de Laodiceia deixou Jesus para lado de fora. Você que está me ouvindo, não deixa Jesus para lado de fora. Convida ele para estar dentro, né? Além de Esmirna, olha só, além de Esmirna e Filadélfia, o diabo não se preocupou em mandar falsos irmãos, né, para as outras 5 igrejas. Por quê? Porque elas já estavam ocupadas com outras coisas. Abandono do primeiro amor, sacrifício a ídolo, prostituição, tolerância com Jezabel, doutrina de Balaão, obras de Nicolai, e tantas outras coisas. O diabo, então, não se preocupou, né, de enviar para ali falsos irmãos, porque já tinha coisa ali que já fazia que eles se afastassem do Senhor. Mas sempre finaliza, queridos, com promessa, porque a Bíblia registra mais de 8.000 promessas, né? Só que o cumprimento dessas promessas, veja só, depende de cada um. Depende de mim e de você. No final o Senhor diz para essa igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É o Espírito Santo que diz em todas as igrejas, tanto de correção, exortação, elogio ou disciplina. E diz para ela: ao vencedor, dar de sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então, para todos, o Senhor finaliza com uma promessa. Mas só que para o Senhor cumprir a promessa na minha e na sua vida, para todas as promessas se cumprirem, existem promessas que são condicionais. E essa promessa aqui é uma condicional. É para aquele que deu ouvido àquilo que o Espírito diz às igrejas. Então, está condicionada. Então, depende de mim. Depende da participação do ser humano. Porque eu digo que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama o mundo de tal maneira, incondicionalmente. Para amar, Deus não dá condição. Não existe condição para Deus, para Ele amar como homem, né? Ele dá condição para amar, não. Para Deus, Ele não dá condição para amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, para a salvação, existe uma condição. E qual que é a condição para a salvação e ter a vida eterna? A condição é eu crer em Jesus. Eu aceitar a Cristo para termos a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe o seu like, deixe seus comentários. Compartilhe aí, nos ajuda para que esse trabalho venha alcançar mais vidas para a glória do nome santo do Senhor. Amém?